Sabe aquele momento que você aprendeu todas as mecânicas, memorizou cada canto dos mapas e descobriu todos os segredos, sidequests e desafios? É muito comum que, após zerar um jogo, temos a sensação de que dominamos tudo que o jogo tinha a oferecer e que mais nada pode ser feito dentro daquele universo. Mas e se eu te dissesse que tudo isso ainda era apenas a superfície? E que existe um mundo além da intenção dos criadores, além do que é a jornada pensada, onde uma nova modalidade dentro do próprio jogo começa quando você decide quebrá-lo? Nesse vídeo, vamos falar sobre as speedruns, uma comunidade de jogadores que se dedica a levar os jogos ao limite com o objetivo de terminá-los o mais rápido possível. Hoje em dia, existem pessoas que dedicam anos, sim, anos, ao mesmo jogo. Elas estudam cada frame de animação, testam colisões em pixels quase invisíveis, analisam o código por trás do que o jogador comum jamais verá. O que você tá vendo na tela agora é uma categoria de speedrun de Super Mario World, onde o runner simplesmente quebra toda a linha de código do jogo através de movimentos extremamente precisos, chamados de Frame Perfect, onde o jogador precisa abusar do exato frame para que o glitch ou o bug aconteça. Com isso, vemos Super Mario World ser terminado em apenas 41 segundos. E detalhe, o atual recordista mundial da categoria é brasileiro e o seu recorde permanece imbatível há mais de 5 anos. Mas você pode estar se perguntando, Ale, ele abusou de glitches e códigos. Ele nem sequer saiu da primeira fase. Isso ainda é considerado zerar o jogo? Bom, falaremos sobre as categorias de speedrun mais pra frente no vídeo. Uma speedrun não é simplesmente zerar rápido, é desafiar o próprio significado de jogar. É terminar Dark Souls sem tomar nenhum dano e, bom, vendado, é atravessar o espaço de Super Mario 64 sem tocar no chão, sem falar com nenhum NPC, sem ativar mecânicas que teoricamente seriam obrigatórias. É sobre vencer o jogo sem seguir as regras que ele impõe. E o mais impressionante não é só a técnica envolvida, mas tudo que isso revela sobre a nossa relação com os videogames. As speedruns nos mostram sobre como nós jogadores buscamos dominar, superar e desconstruir. As speedruns são uma forma extrema, quase até obsessiva, de intimidade com o jogo. Em certos jogos mais disputados e em categorias ainda mais difíceis, você precisa conhecer cada canto, cada falha, cada padrão invisível aos olhos apressados. E nesse processo, o que era desafio vira quase que uma dança aos meus olhos. O que era só código vira um palco para as maiores maluquices e é aí que começamos a apreciar esse universo das speedruns. E hoje vamos mergulhar nesse universo, explorar a história, categorias, alguns dos jogos mais marcantes e as histórias que tornaram essa comunidade tão fascinante. Então já aproveita, deixa o seu like, se inscreve e comenta o que você acha do conteúdo. E bora entender um pouco mais sobre esse universo à parte dos games. Speedrun, em sua definição mais crua, é o ato de terminar um jogo no menor tempo possível. Mas essa simplicidade é apenas a porta de entrada para um universo muito mais complexo, onde cada segundo conta, cada movimento é calculado e cada deslize pode custar semanas de tentativa. Com o tempo, o conceito deixou de ser apenas uma prática de agilidade e virou um sistema de estudo, uma engenharia da precisão. Jogadores começaram a categorizar suas abordagens, documentar técnicas e criar uma linguagem própria, feita de siglas, glitches e otimizações invisíveis para quem apenas só joga. As principais categorias surgiram como formas de dar sentido às runs e permitir que públicos e gostos diferentes pudessem competir e assistir a diferentes modalidades. Algumas das principais categorias são a N%, a versão mais pura ou mais impura. O objetivo é terminar o jogo o mais rápido possível, custe o que custar. Vale pular fases, atravessar paredes, usar bugs do próprio código. Se o jogo não trava, então é permitido. E é aqui que se encaixa aquela run de Super Mario World. Faz mais sentido agora, né? Temos a categoria 100%. Aqui não basta terminar, é preciso completar tudo. Cada item, cada segredo, cada missão paralela. Uma corrida contra o tempo onde o caminho é mais longo, mas a recompensa é muito prazerosa. A graça aqui está em comparar aquela sua gameplay pessoal de semanas sendo humilhada por uma otimização de caminhos onde o runner finaliza tudo em poucas horas. Na categoria Glitchless, como o nome sugere, aqui a corrida é limpa. Nada de burlar o jogo, só execução pura. É a categoria que exige mais disciplina e que mais revela o quão desafiadores alguns jogos realmente são sem os seus atalhos. E claro, as categorias experimentais ou memes. Aqui é onde você se maravilha e se sente humilhado vendo um cara zerar Mario 64
com um tapete de dança e percebendo que ele joga melhor com os pés do que você com o controle na mão. E bom, essas runs são gravadas, editadas, analisadas e publicadas em plataformas como o speedrun.com. Lá, comunidades inteiras acompanham recordes, validam tentativas e discutem cada frame, literalmente. E bom, o tempo das runs é medido não apenas em minutos, mas em milésimos, e qualquer economia de tempo, até mesmo de 0,01 segundo, pode ser a diferença entre o topo do ranking e o anonimato. Speedruns, no fim, são menos sobre pressa e mais sobre controle. É a tentativa de moldar o caos da programação em algo previsível e em algo domável. As speedruns não nasceram com o YouTube e nem com a Twitch. Elas surgiram nos becos primitivos da internet, lá pelos anos 90, quando jogar online era um luxo e fazer upload de um vídeo significava ter que sair da sala porque alguém ia usar o telefone. Nessa época, Doom e Quake já contavam com jogadores obcecados em percorrer os mapas da forma mais eficiente possível. Só que sem plataformas, sem likes, sem um público ao vivo. O que existia era vontade e uma fita VHS. Muitos gravavam suas partidas em fitas magnéticas, mandavam por correio ou então compartilhavam arquivos demo em fóruns obscuros. O espírito da coisa já estava lá: cortar caminho, encontrar brechas no mapa, otimizar o trajeto, repetir até a exaustão. Na ausência de reconhecimento público, o combustível era a curiosidade, o prazer de vencer o sistema, mesmo que ninguém estivesse assistindo. Com o tempo, a internet evoluiu, o YouTube surgiu e a Twitch transformou o ato de jogar em um espetáculo, e as speedruns floresceram. O que antes era um hobby de nicho se tornou um fenômeno global. Hoje, eventos como Games Done Quick reúnem os melhores speedrunners do mundo, não só para bater recordes, mas também para arrecadar milhões em doações para instituições de caridade. É uma espécie de Olimpíada dos Bugs. Jogos são destruídos ao vivo, plateias vibram com glitches e comentaristas explicam em tempo real como fazer o Mario quicar centenas de vezes na escada para atravessar uma parede. Com o tempo, as speedruns deixaram de ser apenas um desafio técnico. Elas se tornaram performance, comunidade e cultura. E mais que isso, se tornaram uma nova forma de olhar para os jogos. Não como produtos fechados, mas como estruturas abertas à experimentação, à criatividade e ao erro, desde que bem utilizado. Mas tá, por quê? Por que alguém escolheria passar horas assistindo outra pessoa zerar Ocarina of Time pela milésima vez? A resposta, claro, não é única. Alguns assistem pela precisão. Cada salto, cada comando executado no frame exato, cada milésimo de segundo economizado. Aqui é como assistir um balé digital, só que em vez de sapatilhas, tem dedos calejados e reflexos sobre-humanos. Existe uma beleza na execução perfeita. Já outros são apaixonados pelos glitches, pelo imprevisível. Ver alguém atravessar paredes, duplicar itens, manipular a realidade do jogo como um conjunto específico de inputs. Aqui é como assistir a um mágico, mas ao invés de esconder o truque, ele desmonta o palco inteiro, ao vivo, e ainda sorri pra câmera. E claro, existe a nostalgia. Tem algo quase terapêutico em revisitar um jogo da infância e vê-lo ser completamente desconstruído por alguém que conhece melhor do que o próprio desenvolvedor talvez conhecesse. É familiar, mas ao mesmo tempo sobre uma nova lente. Só que há algo ainda mais profundo aqui. Speedruns não são só sobre técnica ou curiosidade. Elas carregam no fundo uma rebeldia silenciosa, uma recusa de aceitar o jogo como ele foi entregue. É como se o jogador dissesse: legal seu desafio, desenvolvedor, mas eu vou vencer isso do meu jeito, mais rápido, mais direto e mais criativo. É um tipo de inteligência aplicada que não busca seguir as regras, mas entender como elas funcionam para então dobrá-las até o limite. Só que nem tudo nas speedruns é seriedade e precisão cirúrgica. Aliás, às vezes é simplesmente insano. Por exemplo, tem gente que zerou Dark Souls vendado. Isso mesmo. Sem ver o que tá fazendo, guiado apenas por som, memória muscular e um nível de paciência que sinceramente deveria ser estudado. Já teve speedrun de Peppa Pig, sim, aquele jogo infantil que você daria para uma criança de 3 anos. Resultado? Tempo final, 17 minutos. A Peppa não teve nem tempo de dizer oi. E se você acha que toda speedrun é curta, o recorde mundial da categoria 100% de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories levou 67 horas para ser completado. Ah, e claro, mencionando novamente Dark Souls, o jogo já foi zerado usando o controle de bananas, literalmente, bananas ligadas por sensores. Eu sinceramente não sei se isso é genial ou um pedido de ajuda, talvez os dois. E no universo das speedruns, alguns jogos se tornaram verdadeiros templos, obras que com o tempo deixaram de ser apenas jogos e se tornaram laboratórios de precisão, criatividade e uma obsessão coletiva.
Super Mario 64, por exemplo, é mais que um clássico, é quase um símbolo do speedrunning. Foi nele que o mundo conheceu técnicas icônicas como o Backwards Long Jump, o famoso BLJ, aquele pulo de costas que quebra completamente o jogo, permitindo atravessar portas e paredes como se as leis da física fossem meras sugestões. E na história da speedrun de Mario 64, surgiu o famigerado Carpetless, uma técnica tão absurda, tão improvável, que parecia uma lenda urbana, até alguém conseguir executar. Vou falar sobre esse aqui daqui a pouco, pois durante muito tempo eu acompanhei as speedruns de Mario 64 e sempre acreditei que o Carpetless não seria possível. Minecraft é outro jogo que reina nas speedruns, principalmente na categoria Random Siege, onde o mapa é gerado aleatoriamente. É uma corrida não só contra o tempo, mas contra a própria aleatoriedade do jogo. Gerenciar sorte, execução e improviso, tudo ao mesmo tempo. Celeste é outro fenômeno. Um jogo que por si só já exige uma precisão brutal, mas nas mãos de speedrunners, Celeste se transforma numa gameplay quase sobrenatural. Cada salto, dash, cada input é cravado no limite da perfeição. É como se o jogo tivesse sido criado desde o primeiro pixel para ser competitivo. Além deles, existem os clássicos eternos. Portal, com suas quebras de física e puzzles distorcidos. Metroid, que praticamente inventou o conceito de exploração otimizada. Sonic, onde a velocidade natural do personagem se transforma em obsessão mecânica. E claro, a série Zelda, que sempre escondem atrás de seus puzzles uma coleção infinita de glitches esperando para serem descobertos. E se você acha que isso é só uma coisa de nicho, bem, os grandes eventos provam o contrário. Festivais como Games Done Quick, tanto o SGDQ, o Summer, quanto o AGDQ, Awesome, são verdadeiros espetáculos. Palco, plateia, transmissão ao vivo para centenas de milhares de pessoas e, claro, repletos de memes, piadas internas, momentos lendários e recordes sendo quebrados ao vivo diante do mundo inteiro. Speedruns não são só sobre jogar rápido, são sobre transformar o ato de jogar em um evento, uma comunidade, uma celebração da criatividade humana e dos bugs também. E bom, puxando pro meu lado mais emotivo, se existe uma speedrun que transcendeu o próprio jogo, é a speedrun de Mario 64. Por mais de 2 décadas, a comunidade de runners perseguiu o mesmo objetivo: otimizar cada segundo, cada pulo, cada deslize e cada movimento. Ao longo dos anos, técnicas foram descobertas, refinadas, aperfeiçoadas até o limite do possível. Mas havia um obstáculo, sempre existiu. Um trecho, um vilão silencioso, o tapete. Uma plataforma voadora em movimento que obriga o jogador a esperar pacientemente por minutos eternos, na velocidade de uma lesma com sono. O temido Carpet virou mais do que um obstáculo, virou um meme e uma piada interna da comunidade. Por anos, a comunidade sonhou com a possibilidade de simplesmente ignorar esse maldito tapete, mas parecia impossível. A física do jogo não permitia e o objetivo de coletar a estrela no final da rota do tapete era visto como impossível sem esperar, ou era isso que todos acreditavam, até que um dia alguém quebrou a realidade. Depois de incontáveis tentativas, estudos, simulações e testes insanos, o runner descobriu uma técnica que ficou conhecida como Carpetless, uma sequência de movimentos tão precisa, tão surreal, que parecia um glitch no próprio conceito de sanidade. E bom, o problema dessa técnica é que era quase impossível de realizar sem a ajuda de mecanismos externos, o que é proibido em speedruns. Porém, anos depois, a comunidade conseguiu desenvolver uma técnica nova para o Carpetless. Ainda era muito difícil, mas não o suficiente a ponto de começarem a tentar a sorte durante as runs. It's real. This is not a drill. This is not a joke. Carpetless is real. People are doing it. And they're doing it consistently. E depois de muito, mas muito treino, mais de 20 anos depois, o impossível foi feito, o tapete foi superado. E quando isso aconteceu, como um castelo de cartas, o recorde mundial simplesmente desmoronou. Vou deixar aqui a sugestão deste vídeo do Save Manual, que explicou com detalhes a história completa desse feito incrível. E essa nem é a única história absurda desse universo. Também temos o caso de Ocarina of Time, que foi, pasme, zerado em menos de 4 minutos. Sim, 4. O jogo inteiro, do início ao final. Graças a uma técnica chamada Wrong Warp, um truque tão avançado que, basicamente, faz o próprio jogo esquecer onde você está. Você engana o código, bagunça as transições de mapa, e o Link simplesmente teleporta direto pro final do jogo.
Esse tipo de manipulação é bem semelhante ao que vimos como Super Mario World no começo do vídeo. E essas histórias são muito mais do que sobre jogar rápido. São histórias sobre obsessão, criatividade e, sim, um certo grau de insanidade saudável. No final das contas, speedruns são, talvez, só mais uma das muitas maneiras que a gente encontrou de se relacionar com os jogos. De olhar para algo que parecia ter um começo, meio e fim bem definidos e simplesmente perguntar: tá, mas será que precisa mesmo ser assim? E o mais curioso é que essa pergunta não tem uma resposta só. Para alguns, é uma obsessão matemática, para outros é quase arte e para outros ainda, só um passatempo meio maluco que envolve pular paredes e atravessar o chão com um pulo de costas. O que dá pra dizer com alguma segurança é que speedruns são um lembrete constante de que todo sistema, por mais fechado que pareça, tem frestas, tem buracos, tem brechas, tem falhas e tem espaço para quem quer jogar diferente. Nem sempre é sobre bater recorde, nem sempre é sobre ser o mais rápido. Às vezes, é só sobre olhar o jogo, desmontar ele até o osso e entender: ok, é assim que ele funciona e é assim que eu vou jogar. E sinceramente, talvez nem precise de uma conclusão muito fechada, porque no fim nem tem um final certo, nem para speedruns e nem para isso aqui. A corrida sempre recomeça, alguém sempre vai achar um jeito novo, um caminho que ninguém viu, um glitch escondido no fundo do código, e quando isso acontece, tudo muda. De novo, de novo e de novo. E bom, essa foi a minha visão sobre as speedruns. Espero que tenha gostado do vídeo e que tenha aprendido mais sobre esse universo à parte que são as speedruns. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever e comentar o que você mais gostou no vídeo. Aqui é o Ale e um grande abraço.